profissional. Seu nome é Caio Ribeiro, um funcionário da linha de produção da fábrica. Obviamente, quando soube, Beatriz ficou furiosa. Primeiro que era jovem e não pretendia casar tão cedo. Pelo contrário, tinha planos de aproveitar ao máximo sua vida e sua juventude, o que para ela significava muita farra e diversão. Segundo que, quem quer que escolhesse para seu futuro marido, sempre planejou que seria alguém dos mais altos círculos sociais os quais frequentava, e não um qualquer funcionário da linha de produção da fábrica do avô. Porém, a cláusula do testamento era absolutamente clara, e era a única que lhe garantia acesso irrestrito à fortuna. Indignada, mas temendo perder tudo, percebeu que não tinha o que fazer, além de ceder ao que considerou o último capricho de seu avô. Obviamente, o tal Caio não sabia dos planos de seu avô, e ela não poderia dizer que ele havia sido escolhido para ser o seu esposo. Esse era mais um dos requisitos. Precisava parecer que essa escolha fosse algo que partiria dela. Ou seja, ela teria que conquistar o tal do Caio Ribeiro de alguma forma. Junto de suas assistentes, Ana, resolveu planejar qual seria a melhor estratégia para se aproximar do tal Caio. Certo, disse Beatriz ao ser informada sobre a existência do moço. Só espero que ele seja pelo menos bonito, falou em seu rotineiro tom de arrogância e desdém. Sim, por feio ele não passa, respondeu sua assistente. Só precisamos pensar em como será essa aproximação. Como assim? Retrucou Beatriz. Isso é óbvio. Dinheiro! A assistente então fez menção de não ter entendido o que ela quis dizer. Beatriz então colocou a ela seu plano de ação, que em sua cabeça não tinha possibilidade nenhuma de dar errado. Afinal de contas, todas as pessoas do mundo amam e fazem tudo por dinheiro, pensava ela. Seu plano era prático, objetivo e direto. Ela iria até o rapaz e faria uma proposta irrecusável. Iria oferecer uma significativa quantia para que ele fizesse de conta que estava apaixonado e aceitasse um acordo de se casar com ela, para que ela pudesse ter acesso à herança do avô. Sem mencionar que ele havia sido escolhido pelo avô para ser o seu esposo, já que isso não poderia ser mencionado, conforme o testamento. Sua assistente ouviu a ideia com um pouco de receio, mas conhecendo bem Beatriz, sabia que qualquer argumento contrário seria um desperdício de tempo, então concordou que ela fizesse como achava melhor. Porém, antes de sair para chamar Caio para uma reunião, alertou que aquele poderia ser um plano arriscado, mas Beatriz apenas deu de ombros e seguiu com sua estratégia de ação. Não estava escrito em nenhum lugar que ela não poderia comprar o dito cujo do projeto de esposo que o avô arrumou para ela. Ana foi então buscar o rapaz na fábrica e, algum tempo depois, adentrou a sala de reuniões, acompanhada do dito Caio. Ele era um rapaz alto e forte, bem mais forte do que Beatriz havia imaginado. Cabelos levemente desarrumados, pela queimada do sol e um jeito simples, porém, uma beleza interessante. Pensou Beatriz observando-o enquanto ele entrava. Pelo menos, um homem feio o avô não havia arrumado para ela. Com as roupas e a grife certas, ele ficaria mais apresentável, constatou. Sente-se, disse ela. Caio, por sua vez, parecia desconfiado. Talvez estivesse pensando que seria demitido. Disse que preferia ficar de pé e que tinha muito o que fazer no seu setor, não podia demorar. Beatriz achou engraçado aquele comentário e, por um lado, um pouco afrontoso também. Será que ele não tinha noção que estava diante da futura proprietária daquela empresa para estar falando uma bobagem daquelas? Bom, como queira, ela deu de ombros. Eu lhe chamei aqui por um motivo específico e não tem nada a ver com o seu trabalho. Seguiu falando em tom de arrogância e deboche. Caio agora parecia mais tranquilo, mas ainda desconfortável com a situação, porém permaneceu calado. Ela retomou sua fala e lhe explicou que o motivo que a levara a chamá-lo na sala de reuniões era o fato que o seu avô havia deixado uma cláusula no testamento onde exigia que se casasse com alguém humilde, honesto e trabalhador. Ao passo que havia sido orientada que ele cumpria os requisitos buscados e, por conta disso, ela o havia chamado. Caio ficou ainda mais pensativo, mas não disse uma única palavra. Esperou que ela terminasse de explicar os seus motivos para só então responder, de maneira firme e bastante perspicaz, um belo, direto e objetivo não. O quê? Questionou irada, indignada e surpresa. Ele só podia estar brincando, pensou.
Ou era burro o suficiente para não ter entendido que o valor que ela oferecera em troca do contrato falso de casamento garantiria a sua vida até o final dos seus dias. A dona me desculpe, mas eu não estou nem nunca estive à venda, completou ele virando-se para sair da sala. Como assim não está à venda? Esbravejou ela. Você sabe com quem você está falando? Ele virou-se e a encarou por um instante antes de responder em tom sério e muito convicto do que dizia. Olha, eu acredito que eu saiba com quem eu estou falando e, por isso mesmo, a minha resposta para uma proposta sem pé nem cabeça dessas não poderia ser diferente. Eu conheci seu avô, um homem sério, honesto e trabalhador, que tinha orgulho de conhecer e tratar pessoalmente com cada um dos inúmeros funcionários dele. Um homem de princípios e valores. Inclusive, eu acredito que para ele ter tido uma ideia tão estapafúrdia quanto essa, algo a senhora tem para aprender com essa tal questão que ele colocou aí no testamento. Mas eu, dona, não tenho nada a ver com isso e não estou à venda, como já lhe disse. E assim saiu porta fora, deixando Beatriz extremamente embasbacada com tudo que acabara de ouvir. Beatriz não estava acostumada a ser contrariada, ainda mais por um Zé Ninguém como aquele rapaz. Ficou um tempo pensativa, remoendo tudo o que acabara de ouvir, e decidiu que não podia admitir que um qualquer falasse com ela daquela forma. Vá até ele, Ana, e comunique que ele está demitido. A partir de amanhã não quero mais ver esse talzinho aqui dentro dessa empresa. Ana, mesmo sem concordar, cumpriu as ordens da chefe e demitiu Caio, conforme lhe fora orientado. Porém, após fazê-lo, retornou à sala de Beatriz e alertou-a sobre o quanto o seu avô gostava de Caio e o quanto ele gostaria que ele fosse o seu par. Mas acaso você não viu que esse nada não aceitou a minha proposta? Retrucou Beatriz enraivecida com a insistência de Ana. Talvez você tenha feito as coisas de forma errada. Talvez devesse tentar de outra forma. Tentar de outra forma? Beatriz perguntou curiosa. Talvez devesse tentar conquistá-lo. Afinal, eu acho que era isso o que seu avô esperava. Beatriz ficou ele. Mas o motorista seguiu e ela logo perdeu a menina de vista. Chegou à casa de Caio e ele pareceu surpreso ao vê-la por lá. O que a dona quer por aqui? Veio acabar de me humilhar? Perguntou ainda visivelmente magoado e ofendido. Na verdade, gaguejou ela. Bom, eu... só queria te pedir desculpas e pedir que volte para a empresa. Eu agi errado com você. Caio pareceu ainda mais surpreso com as palavras dela. Na verdade, incrédulo. Sabia dos rumores do temperamento da neta do chefe e sabia que aquele não era um comportamento que lhe era comum. Provavelmente ela jamais havia se desculpado com alguém antes, pelo que diziam. E de alguma forma, essa atitude dela lhe chamou a atenção. Pela primeira vez percebeu como ela era, além de muito bem arrumada, uma mulher muito bonita. Concordou em retornar para a empresa, afinal precisava do emprego, pois sua mãe estava muito doente e fazendo um tratamento nada barato. Depois que Beatriz se foi, ficou pensativa.
Mas sabia que com Caio as coisas não seriam tão simples, porém não impossíveis. Na semana seguinte, pediu que Ana o chamasse novamente na sala de reuniões. Dessa vez ela procurou ser o mais simpática e agradável possível. Logo tratou de dizer que o motivo que fez com que o chamasse até lá era positivo e totalmente diferente do da última vez. Aproveitou e se desculpou mais uma vez, dizendo que esperava que qualquer mal-entendido entre eles fosse esclarecido e que gostaria que ele pudesse ter uma visão diferente dela, pois ela não era aquela pessoa que, enfim, tentou comprá-lo. Ela só estava um pouco atordoada e não pensou direito no absurdo que havia cometido. Gostaria de consertar de vez a péssima impressão que ficou de mim. Por isso lhe chamei aqui, para lhe dizer que, como um pedido de desculpas e também um reconhecimento por seu empenho e dedicação, gostaria de lhe promover a um cargo de supervisão dentro da linha de produção da fábrica. E ainda completou: sei que esse é só o começo e você chegará ainda mais longe. Caio ficou surpreso e resistente. Até pensou em negar, pois não gostava de bajulação, e aquilo lhe soava como mas, pensando em sua mãe e no tratamento caro que enfrentava, resolveu aceitar, deixando claro que só aceitaria por esse motivo, pois estava de fato precisando de dinheiro e uma promoção engordaria seu salário no final do mês. Além disso, há anos se dedicava e se empenhava para subir de cargo dentro da empresa. No fundo, essa promoção, além de vir a calhar, lhe deixava muito feliz. Beatriz comemorou em silêncio quando ele saiu por, aparentemente, ter conseguido fazê-lo mudar um pouco os pensamentos sobre ela. Agora seria apenas uma questão de tempo para se aproximar mais e conquistá-lo por completo. Usaria todas as suas armas de sedução no momento e o fisgaria. Consequentemente, fisgaria a herança do avô também. Com a promoção de cargo de Caio, na desculpa de alinhamento de estratégias, Beatriz o chamava para reuniões com cada vez mais frequência. E cada vez mais, ele parecia mais confortável e relaxado em sua presença. Além disso, ele era um homem inteligente, cheio de ideias, e muitas traziam grandes resultados positivos em sua implementação, o que fez com que Beatriz passasse a admirá-lo como profissional, pois, de fato, ele era muito competente. Conforme se aproximavam mais e mais profissionalmente, Beatriz resolve colocar em prática a parte talvez mais arriscada do plano, que era seduzi-lo. O que ela não sabia era que, a essa altura, Caio também já estava a estimando e admirando em segredo. Inclusive, já a enxergava com outros olhos. E lembrando de seu avô e da preocupação que diziam que sentia pelo comportamento errático da neta, acreditava que ele devia estar orgulhoso da pessoa que parecia estar se tornando mais madura, centrada e preocupada com a administração e crescimento da empresa. Quando resolveu convidá-lo para um jantar, ainda sentia receio de levar um belo e sonoro não, mas precisava arriscar. Afinal, o tempo estava passando e o prazo para garantir a herança estava próximo de acabar. Se não conseguisse conquistá-lo logo, toda a herança iria para uma instituição de caridade. Olha, pensou ele, talvez não seja uma má ideia. Beatriz comemorou em silêncio sua nova vitória e resolveu tornar aquele jantar uma noite muito inesquecível e especial, para que não tivesse chance de ser mais uma vez renegada, pois conhecia o temperamento de Caio e sabia que ele não era um homem de se vender. O que, a essa altura, já fazia com que ela o considerasse, além de interessante, bastante admirável. Assim, os dois começaram a se envolver emocionalmente e logo um romance iniciou entre eles. Beatriz, apesar de verdadeiramente envolvida, ainda tinha em mente o seu maior objetivo, que era a herança do avô. Já Caio, apesar de reticente e desconfiado, por conta do fatídico primeiro encontro desastroso dos dois, se sentia cada vez mais apaixonado. O relacionamento dos dois evoluía e, com a mesma velocidade, a admiração de ambos um pelo outro crescia. De alguma forma, a convivência com Caio parecia estar tornando Beatriz uma pessoa muito melhor. E, pelo jeito, o avô de Beatriz tinha razão ao desejar que ela se casasse com aquele rapaz, pois conviver com ele estava realmente mudando algo dentro de Beatriz e mudando para muito melhor. Ela, inclusive agora, pensava em doar 30% da herança para a instituição de caridade, a qual o avô deixaria todo o valor caso não conseguisse se casar com Caio. Queria fazer isso como forma de agradecimento e como forma de reconhecimento,
pois passado quase um ano do relacionamento dos dois, ela percebia o quanto aquele relacionamento a mudou para melhor. E hoje, ela entendia que aquilo havia sido planejado pelo seu avô com as melhores intenções, pois, de fato, Caio era um homem espetacular e o melhor homem para estar ao seu lado. Não sabia como, mas nisso o avô tinha acertado. Portanto, era justo ser bondosa e deixar uma parte da herança para a caridade. O avô se orgulharia disso também. Quanto mais o tempo passava e mais os dois se envolviam, mais distante aquele primeiro encontro, e a proposta de Beatriz ficava para trás. Porém, o prazo para que Beatriz pudesse ganhar a herança do avô estava terminando, e ela precisava saber se Caio iria ou não casar com ela. Porém, sabia que essa seria uma conversa difícil de ter. Mesmo assim, resolveu correr o risco e abriu a ele situação. Dessa vez, tendo o maior cuidado ao tocar no assunto. Eu sei que você não está à venda, e eu não quero te comprar. Eu sei que eu errei no passado, e eu só estava pensando na herança do meu avô naquela oportunidade, mas muitas coisas mudaram desde então. E o que eu menos esperava aconteceu, disse Beatriz, tomando cuidado para escolher as palavras certas. Eu me apaixonei por você, e hoje já não imagino mais a minha vida longe da sua. Caio ouvia com atenção e silêncio, curioso por saber aonde ela estava querendo chegar. Beatriz então abriu a situação por completo e disse que o prazo para se casarem e receber a herança do avô estava terminando. Portanto, ela precisava saber se ele estaria disposto a ajudá-la. Ele permaneceu em silêncio por mais alguns momentos, pensativo. Depois declarou que lhe amava muito e entendia seus motivos, mas não concordava com aquela ideia, que para ele era uma ideia muito da sem pé e nem cabeça. Mas o que você quer dizer com isso? Perguntou Beatriz apreensiva. Quero dizer exatamente o que acabei de dizer, que não concordo com essa ideia do seu avô e não vou me casar com você por conta de herança alguma. Ora bolas, Beatriz! Vai trabalhar! Trabalhar como todas as pessoas do mundo fazem. E como você, inclusive, tem feito nessa empresa desde que te conheci. Mas aqui eu sou a chefe, o que eu iria fazer em outro lugar? Beatriz, não seja boba. Irá aproveitar a experiência que adquiriu aqui. As pessoas se viram desde sempre na vida. Acho que você deve ter razão. Concluiu ela não muito convencida, mas sem energias para discutir ou argumentar. O prazo para adquirir a herança através do casamento terminaria em poucos dias, e Beatriz estava mais conformada, até mesmo sentia-se mais leve e tranquila. Aprendera com toda aquela situação a valorizar coisas que antes nem sabia que existiam ou que não dava a mínima importância para a existência. Apesar de ter medo do futuro, sentia-se grata e contente por finalmente ter descoberto o amor verdadeiro, e hoje conseguia compreender claramente todas as lições que o avô tentou lhe ensinar quando inventou aquela ideia, que parecia sem pé e nem cabeça, como dizia Caio. Tudo fazia mais sentido depois que se aproximaram e se envolveram amorosamente. O avô sabia que Caio era o par ideal para a neta, e ela sentia muita gratidão por ele ter percebido e ter se esforçado para, mesmo após falecer, ajudá-la a perceber também. Ele havia sido um verdadeiro anjo e abençoado a sua vida. Muito mais do que abençoaria com sua herança, havia-lhe abençoado com o encontro do amor verdadeiro e com o resgate de princípios e valores que ela nem lembrava que existiam. Decidiu que, para agradecer e aprender mais sobre a vida, iria trabalhar voluntariamente na instituição para a qual o avô deixara a herança, a fim de poder ajudar as pessoas e tentar se tornar uma pessoa tão honrosa quanto o seu avô fora.
Caio resolveu ajudá-la, e cada vez mais a união dos dois se fortalecia. No dia que o prazo venceu, Ana, sua assistente e anterior assistente de seu avô, chamou-a para uma reunião onde estariam presentes todos os diretores da empresa, bem como Caio, entre outros funcionários. Beatriz sabia que naquela reunião seria anunciado que perdera o direito à herança e, consequentemente, o seu cargo na empresa, mas, apesar de tudo, estava com o seu coração leve e tranquilo. Ela e Caio entraram juntos de mãos dadas na sala de reuniões e se juntaram aos demais. Ana então começou a falar e logo mencionou o testamento e as cláusulas deixadas pelo avô como pré-requisito para que a neta conquistasse a herança. Na hora de anunciar que Beatriz não havia conseguido, Ana deu uma breve pausa e disse que precisava passar um vídeo antes de finalizar seu discurso. Quando a imagem do avô apareceu no vídeo, os olhos se encheram de lágrimas e ela apertou com força a mão de Caio, que não largava da sua. Ele então puxou-a para mais perto de si e aninhou sua cabeça em seu ombro, enquanto acariciava seu rosto com afeto e cuidado. Ana deu play e o vídeo iniciou. Olá, minha neta! Se você está vendo esse vídeo hoje é porque tudo deu errado. Quero dizer, ele sorria enquanto falava. O errado nem sempre está tão errado assim, mas o que quero dizer é que se você está vendo esse vídeo, as coisas não saíram conforme o requisitado. E quer saber, minha neta? Nesse momento, o sorriso de seu avô tornou-se ainda mais largo, e Beatriz não acreditou que ele podia estar tão feliz por seu plano ter dado errado, pois isso significava que ela e Caio não haviam casado, e ele não tinha como saber que apesar disso seguiam juntos, portanto ele devia estar triste. Mas ele devia estar variando, isso sim, pensou, dando de ombros e se esforçando para continuar concentrada no que ele seguia dizendo no vídeo. Minha neta! Como eu estou feliz por você! Nesse momento, Beatriz não aguentou e num pulo pediu que Ana parasse com aquele vídeo. Para ela bastava, não queria seguir ouvindo aquelas bobagens. Claramente o avô devia estar gaga quando gravou aquele vídeo. Calma, Beatriz. Preciso que você veja até o fim. Está no testamento, argumentou Ana. Beatriz então se sentou novamente, extremamente irritada com aquela palhaçada, mas calou-se para terminar de ouvir e torcendo para aquele pesadelo acabar logo. Minha neta querida, que feliz estou! Você conseguiu! Eu sempre soube que Caio não aceitaria essa bobagem e jamais se venderia por dinheiro algum. Foi a vez de Caio ficar indignado e confuso com aquelas palavras. Como assim ele sabia que ele não aceitaria? Como ele sabia que ela escolheria ele? Não entendeu, mas seguiu ouvindo em silêncio. Este rapaz é um rapaz de ouro, eu nunca tive dúvidas e o meu maior desejo seria vê-lo se casando. E se eu estou aparecendo hoje aqui, eu sei que é porque ele não aceitou se casar com você. Caio então levantou-se revoltado, fazendo menção de sair da sala, mas Ana não permitiu que saísse e insistiu que continuasse assistindo, ao que ele atendeu contrariado. Bom, minha neta e menino Caio, eu quero parabenizá-los, pois se chegamos até aqui, vocês se mostraram ambos honrosos e merecedores, não apenas do amor um do outro, como também de estarem me ouvindo agora neste momento. Confesso que eu apliquei uma espécie de pegadinha em vocês, mas tudo foi por um motivo maior. O meu plano verdadeiro era mais simples que parecia. Caio não aceitaria o casamento. Beatriz entenderia que o amor vale mais que dinheiro. A união dos dois se torna mais forte que qualquer herança. Aliás, é a maior herança que podem ter. Nesse momento, Beatriz e Caio se encaram com carinho, entendendo o que ele quer dizer e concordando com cada uma de suas palavras. No final das contas, aquele velho que pelo jeito estava gaga havia feito algo de bom e os unido, e isso de fato era maior que qualquer herança. O vídeo terminou e Ana voltou a falar, dessa vez parecendo animada. E assim comunicou contente o desfecho da história. Beatriz e Caio haviam conquistado o direito à herança, justamente porque não haviam se casado por conta da herança. Isso era o que não estava explícito nas cláusulas do testamento, mas era o mais importante. Se eles não casassem por causa da herança e seguissem unidos mesmo assim, eles receberiam cada centavo daquele dinheiro e o direito pleno de administrar todo o seu império, pois provaram que tinham honra e valor. E assim se fez, e assim Beatriz e Caio se casaram posteriormente pela maior herança que existe: o amor.